Não seja refém dos seus pensamentos negativos. Não seja refém dos seus pensamentos negativos. A palavra vai dizer, lá em Eclesiástico, capítulo 30, versículo 22, não entregues a tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. Isso é bíblico. Meus irmãos e minhas irmãs, quero aqui trazer esta live para que vocês entendam o quanto a proporção, a projeção está avançada sobre o assunto chamado ansiedade, o assunto chamado depressão. É um assunto que está em alta, é um assunto que está avançando cada vez mais, e eu tenho acompanhado alguns casos e tenho prestado atenção que muitas das pessoas que estão ansiosas é porque deixa que o pensamento, que muitas vezes é só uma possibilidade, não é a realidade, mas que paralisa, que deixa a pessoa refém. Vocês sabiam que muitos dos nossos pensamentos, eles são só fruto de imaginação? E ali ele traz uma carga de estresse, ele traz uma carga de ansiedade, porque nem aconteceu, só tem possibilidade, mas a pessoa já está pensativa, refém daquele pensamento. Por isso que a ansiedade vem aumentando. Não importa o que você está vivendo. O importante é que você tem que colocar na sua mente o que é positivo. Pensamento negativo, vamos lá. Tem pessoas que têm pensamento de morte, tem pessoas que têm pensamento de derrotado, derrotada, tem pessoas que estão enfraquecidas por causa de algum problema ou que já está se consumindo por uma coisa que é só possibilidade, que não é real. Não é realidade ainda. E se pode ser, você tem que tratar de uma maneira que você vai ter a positividade de dizer: eu vou vencer. No momento que você está triste ou ansioso para que algo aconteça, você tem que desacelerar. Você tem que dizer: não, se é tal dia que tem que acontecer, eu não posso antecipar o meu pensamento para aquele futuro, porque senão eu vou ficar ansiosa. É a carga, é o fruto da imaginação. Meus irmãos, é muito importante entender. Paulo, nas cartas aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8, Paulo vai dizer: irmãos, o que tem que ocupar os seus pensamentos são coisas boas, que seja louvável, de boa fama, nobre, sincero, virtuoso, amável. São essas coisas que a gente tem que colocar na nossa mente. Quando o pensamento é negativo, que você sabe que aquilo você vai projetar e projetando, você atrai para você medo, paralisia, você atrai para você desespero. Isso tudo é uma ordem que você realmente aplica dentro da sua mente, que vai acontecer, que vai acontecer. Se for uma coisa boa, você pode dizer assim: vai acontecer, você está falando positivamente. Mas uma coisa ruim, você tem que repreender, renunciar, porque aquele pensamento, você não pode alimentá-lo. Se você está com pensamento de morte, é porque você realmente vai dormir pensando, tendo esse pensamento de morte, e acorda tendo esse pensamento de morte. Então, qual é o resultado? Fraqueza na mente, desânimo. Você não vai ter força. Mas quando você diz: se isso está me consumindo e eu estou vendo que nada está acontecendo, porque você não morreu, você está viva, você está vivo, então tira esse pensamento, renuncia a esse pensamento, porque esse pensamento não é de Deus. Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Só ele sabe. Então, se só ele sabe, você não tem que se preocupar com isso, porque é uma coisa que você tem certeza que vai acontecer um dia. Agora, atrair para você em pensamento, isto sim é morte. Porque muitas vezes você está morto sendo vivo. Está morta viva. Não pode. Deus não te criou para isso. Nós fomos resgatados por um sangue precioso. Olha para a cruz, vê o que Jesus fez por você.
Ele foi para a cruz por você. Por isso que você tem que saber que tem que viver. Não ficar refém dos pensamentos. Não deixe que os pensamentos te trate como um escravo, uma escrava. Não. Você só tem que pensar o que é bom, perfeito, agradável, amável, de boa fama. Os pensamentos que vêm de negatividade, você repreende. E se há algum pensamento que tem possibilidades, você entende que aquilo ali não é realidade ainda. É uma coisa que está te paralisando. Você tem que viver o hoje. Não é o passado nem o futuro, porque o passado passou. Você não vai voltar mais lá. Só se for para lembrar de coisas boas. Porque se for para lembrar de coisas ruins, é melhor arquivar e nem olhar para trás mais. É viver o hoje e achar que vai vencer sim, porque Deus já te fez vencedor. Jesus venceu na cruz, você é mais que vencedor e vencedora. Não trate o seu pensamento e negativo como se fosse o alimento para a alma, não é. Aquilo enfraquece, pensamento negativo enfraquece, desanima, traz estresse, tem uma carga muito grande de paralisação, porque quando você projeta, você está pensando. Se você vê que aquilo ali está te inquietando, te trazendo ansiedade, você na hora você vai dizer, isso não vem de Deus, isso não é para mim, então eu repreendo e vou pensar no que é bom. Eu vou pensar que vou vencer, vou sair dessa ansiedade, vou vencer essa depressão. Eu não quero mais ter medo, porque o medo me paralisa e faz com que, me paralisando, eu sofra. Tem gente que sofre antecipadamente. Tem gente que pensa tanto e a maioria daquele fruto da imaginação nem acontece, mas a pessoa já tem sofrido, trazido para você uma carga de ansiedade e estresse. Você tem que ter equilíbrio e tem que ter positividade. O pensamento tem que ser positivo. Paulo vai dizer que a gente tem que usar só do que é bom, perfeito e agradável, amável, louvável, sincero, verdadeiro. Isso que tem que ocupar a nossa mente. Não o problema. O problema, ele vai ter a solução, porque você vai lutar para isso. Mas você não tem que sofrer antes. Você tem que entender que o que vem de Deus traz paz. O que inquieta não traz paz. Não traz paz. Se você está com um problema que você acha que não vai resolver, ora, vaso, ora. Pede a Deus, Senhor, tu és a solução, ajuda-me. Faz uma oração. Aí você vai obter sucesso. Você vai projetar a sua vida. Porque você não pode viver no passado e você também não pode querer antecipar o futuro. Você vive o hoje e as coisas vai se resolvendo paulatinamente. Amém? Que vocês entendam, não é para ser refém dos pensamentos. Se o pensamento ele é bom, claro que você vai atrair para você o que é bom. Se o pensamento é ruim, você renuncia, repreende e renuncia com autoridade, porque a autoridade você recebe no batismo, de saber que tem domínio aqui pela força que é revelada de Jesus para você. Então, se Jesus revela a força dele para você, você tem que entender que mesmo estando fraco, vai vencer, porque quando você está fraco ou fraca, é quando você está forte, porque Deus revela para você a força para vencer. Vença seus pensamentos negativos e não seja refém deles. Amém? Deixa teu like, por favor, ajuda o canal para que vocês possam comigo também interagir na ajuda do canal. Deixa teu like. Tchau, tchau, gente. Fica na paz.